Obrigado, Dr. Alfredo Atier Júnior, pela oportunidade. Gostaria de fazer uma saudação a todas as pessoas que estão acompanhando essa transmissão. Agradecer também à Academia Paulista de Direito pela oportunidade, e ao mesmo tempo manifestar aqui minha admiração pela organização do evento, pela qualidade do evento, e isso valoriza muito cada um de nós que teve trabalho aprovado. E eu sou de Campinas, sou advogado, sou professor universitário, trabalho na Universidade Presbiteriana Mackenzie há 8 anos e lá eu ministro a disciplina chamada Direito da Seguridade Social, que, como todos nós sabemos, engloba a previdência social, a assistência social e a saúde. Então, esse trabalho que foi entregue, ele é um trabalho voltado para a área da saúde e foi feito com o auxílio de 2 alunos, que foram meus monitores. E o título dele, Algumas reflexões para o aperfeiçoamento dos conselhos municipais de saúde. O que aconteceu na origem aí desse trabalho foi uma certa inquietação nossa com alguns relatos da bibliografia apontando para a necessidade de nós termos uma atenção maior àquela famosa diferença entre democracia no sentido meramente formal e no sentido substancial. Por quê? Apesar da existência dos conselhos aqui no país há quase 30 anos, efetivamente, não há uma garantia de que o funcionamento de todos eles seja realmente autônomo, independente e com realmente aquilo que a gente espera, né, alcançando todos os objetivos que nós esperamos de um órgão de representação popular. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma pesquisa de campo, e que acabou resultando nesse trabalho. É uma pesquisa de campo num tom muito mais exploratório, então não houve assim um rigor científico tão grande quanto a definição da amostra, testes com questionário. A gente queria, na verdade, era tentar identificar a pertinência dessas discussões trazidas pela bibliografia, para depois, talvez, aprofundar mesmo essa pesquisa e descobrir se falta realmente um aperfeiçoamento nos conselhos para que a gente tenha uma atuação mais substancial e não meramente de votação, de debate, de presença ali de conselheiros que estão muito mais atentos à forma do que ao conteúdo do funcionamento do conselho. Então, nós fizemos... Vinícius, houve interrupção da sua transmissão. Esses 2 alunos participamos de várias... Já voltou. Está dando uma mensagem que está instável a transmissão. Já voltou? Nós participamos de várias sessões em diferentes cidades, foram 17 cidades ao todo, e conseguimos ouvir 259 conselheiros. E aí nós focamos em 3 pontos, né, principais nessa pesquisa, nessa pesquisa exploratória, repito, não houve um rigor científico tão grande aqui, isso a gente pretende levar adiante. Primeiro ponto era saber em que medida os usuários, efetivamente, do SUS estão ocupando as cadeiras, porque do ponto de vista formal existe uma paridade e nós não sabemos se realmente as pessoas que frequentam, né, os serviços, que conhecem a rotina, são aquelas que realmente estão ocupando a cadeira de usuário lá nos conselhos. Claro, todo mundo aqui é usuário do SUS em alguma medida por causa das políticas coletivas, mas a nossa preocupação era em relação ao indivíduo que realmente precisa dos serviços e conhece de perto todas as virtudes e os vícios desses serviços públicos. Segundo ponto foi tentar descobrir
se as noções jurídicas mais básicas sobre a atuação do conselho eram conhecidas por esses conselheiros que foram entrevistados. E o nosso foco foi basicamente a Lei Complementar 141, porque ela traz uma série de regras que são consideradas fundamentais para quem fiscaliza as contas e os gastos na área da saúde. E o terceiro ponto foi relacionado a esse segundo, que era tentar descobrir se existe uma assessoria contábil ou se os conselheiros estão capacitados para fazer análise contábil, que não é algo simples. E aí os números nos deixaram um pouco assustados, porque no caso do contato direto ou não de usuários frequentes do SUS e a ocupação das cadeiras destinadas aos usuários, nós descobrimos que há um número muito pequeno de usuários frequentes do SUS nos conselhos. E dos poucos que ali estão, porque muitos têm planos privados, há uma boa parte que não conhece as regras básicas de funcionamento da fiscalização. Não sabe com o Tribunal de Contas, não sabe o que a Lei Complementar 141 diz, não sabe noções básicas de direito constitucional. E aí, o outro ponto, que era justamente essa questão aí das noções jurídicas básicas, nós percebemos que também um número muito baixo, né, de conselheiros tem essas noções e, curiosamente, a grande maioria desses que têm noções possui nível de escolaridade alto. Só que o nível de escolaridade alto não é a regra nos conselhos, né? O que sugere aí a necessidade de uma capacitação permanente daqueles que não têm essas noções. E em relação à fiscalização contábil, surpreendentemente, apenas 2 conselhos desses 17 que foram pesquisados possuem uma assessoria contábil. Ou seja, não há uma garantia de que eles estejam realmente fiscalizando contas, acompanhando diariamente e com o rigor que se espera do controle popular. Então, como conclusão, né, para que isso seja levado adiante, e eu coloco aí a crítica, né, dos senhores e das senhoras, nós temos, no mínimo, uma sugestão de que a capacitação ela é urgente, né? A necessidade de capacitação é algo urgente. Nós precisamos discutir melhor sobre a pertinência, né, da admissão de pessoas que não são usuários frequentes do SUS ocupando as cadeiras de usuários. Eu sei que essa é uma discussão complicada, porque o fato de você não ser usuário frequente do SUS significa que você não queira o bem do SUS e não possa colaborar para o aperfeiçoamento do SUS. Mas é um pouco complicado, né? E a gente teve ali algumas experiências interessantes de pessoas que estavam ali nas sessões sem o menor interesse, né? Usando o Facebook, etc., diante de uma discussão séria. A questão da capacitação também é muito séria, porque nós vimos, né, nós testemunhamos conselheiros mais atuantes, mais conscientes, colocando ilegalidades absurdas cometidas pelos gestores e os conselheiros todos sem entender a importância daquilo, sem dar a importância devida, né, por falta de conhecimento. E no caso da assessoria contábil, também, né, já passou da hora dos conselhos terem uma estrutura um pouquinho mais aprimorada, com uma destinação específica de recursos para que eles possam realmente exercer a função que nós esperamos deles. Então, foi esse o que a gente colheu, né, desse giro pelas cidades aqui da região, e acho que, de fato, precisamos pensar, sim, numa democracia participativa mais substancial possível, porque, às vezes, a estrutura, né, a existência de uma estrutura montada pode nos levar, né, à crença de que tudo está funcionando bem, de que o executivo está sendo fiscalizado, e isso não necessariamente é verdade, né, infelizmente por conta dessas deficiências que nós constatamos, pelo menos aqui, na nossa pesquisa. Então, era essa a colaboração, uma colaboração singela, doutor Alfredo,
e ficamos aí à disposição para, né, queremos, né, receber colaborações críticas para levarmos isso adiante, porque isso faz parte de um projeto maior que seria desenvolver também uma atividade extensionista na universidade para levar um pouco de conhecimento para os conselheiros. Então, unindo a pesquisa e a extensão universitária. Então é isso, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, né, e permaneço à disposição. Professor Vinícius, na aparência é uma questão técnica, mas, na verdade, a pesquisa que o senhor empreendeu junto com seus alunos, não é? E alunas, é uma pesquisa fundamental, porque ela atinge justamente o cerne do conceito de democracia, né? Do princípio democrático brasileiro. Não é? A Constituição fala em democracia representativa, né? Exercida legitimamente por representantes eleitos, fala na democracia semidireta por meio dos plebiscitos inexistentes, dos referendos inexistentes e das leis de iniciativa popular raríssimas, e fala da democracia direta, né, e que é exatamente exercida por meio dos conselhos. Né? E se essas três aspectos, né, esses 3 graus da democracia, eles não correspondem efetivamente ao que está estabelecido no princípio democrático, se eles não têm eficácia, nós estamos falando de um país sem democracia. Né? Então, não é apenas uma questão técnica, é uma questão crucial. Né? Eu acho que essa pesquisa que estão empreendendo, eu acho que é uma pesquisa extremamente importante e serve, digamos assim, como um modelo para ser feita em relação a todos os demais conselhos. Né? Há uma evidência clara de que a participação da sociedade na eleição dos conselheiros é mínima, né? É muito pequena. Inclusive, aqui em São Paulo, em outros municípios, houve um movimento muito sério recentemente relativo a tentar evitar a captura nesses conselhos por determinadas pessoas que queriam estabelecer nos conselhos restrições de ordem religiosa a determinadas questões que são legais, que são constitucionais. Né? Então, houve uma disputa acirrada e uma luta para que houvesse um comparecimento maior exatamente para quebrar isso. Agora, isso que a pesquisa que o senhor apresenta, que é tão importante, né? Ela vai além dessa questão, né? Quer dizer, ela vai à questão fundamental, que é a seguinte: se não há informação e se não há formação dos conselheiros, a capacidade que tem exatamente para exercer a democracia, ela está absolutamente prejudicada. Então, eu acho que até seria interessante observar também a relação entre o grau de conhecimento dos conselheiros, a ausência de representação dos consumidores, dos usuários do SUS, e a eficácia, efetivamente, das normas relativas ao direito à saúde. Não é? Eu acho que seria extremamente importante isso. E verificar também, num percurso até mais longo, se isso tudo não tem a ver com o fato de a sociedade brasileira ter se rendido a uma postura com relação a, por exemplo, à pandemia, que é absolutamente anticonstitucional, que foi a postura adotada pelo governo federal. E a ausência de meios da sociedade para resistir a esse tipo de ameaça, né, constante, né, quer dizer, ameaça democrática. Né? Então, na verdade, essa pesquisa ela alcança os detalhes, digamos assim, da constituição da democracia brasileira. Então, eu acho que é extremamente importante. A academia vai publicar o trabalho que você vai, posso chamar assim de você, porque eu gosto um pouco dessa informalidade, enfim, né, que você orientou junto dos seus alunos e alunas, e na polifonia, mas eu acho que a gente poderia fazer um trabalho, inclusive, conjunto com os acadêmicos e os pesquisadores da academia, para levar isso à frente. Né? Eu acho que é muito importante. A Universidade Mackenzie, aí em Campinas, é muito importante. Um dos nossos acadêmicos titulares é daí, que é o professor Maurides. Né? O senhor conhece o Maurides. E a área dele é criminologia, a área dele é direito penal. Agora, a sua área é muito importante e eu já faço esse convite para que
esteja conosco aqui na academia, tá bom? Com certeza, eu E agradeço. isso independentemente das contribuições que vão ser feitas depois, né? Foi só uma observação muito breve da minha parte. E agora eu passo a palavra às nossas queridas Irlane Xavier de Mendonça e Nayala Nunes do Alibe, que vão falar sobre a proteção dos idosos e a abrangência do princípio da dignidade humana. E é um prazer recebê-las aqui, minhas caras Irlane e Nayala, né? E vocês têm aí toda a liberdade para desenvolver o trabalho e a pesquisa que apresentaram e foi aprovada para a apresentação. Por favor. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a todos, em especial o Dr. Alfredo Atier, dizer que é uma honra estar aqui no meio de tantas pessoas com títulos e com opiniões e muito sábias, com projetos muito bons. E agradecer a aprovação de um evento que tem grande relevância e agregação para todos nós. Então, vou me apresentar. Meu nome é Irlane Mendonça, sou do interior de Goiás, acadêmica do 10º período de Direito da Univangélica Campus Ceres. O título do meu artigo é Proteção aos Idosos, abrangência do princípio da dignidade da pessoa humana, o qual foi desenvolvido numa pesquisa monográfica e eu tive como orientadora e parceira a Nayala do Alibe. Esse artigo ele foi resultado de um trabalho que era para ser uma pesquisa de campo, mas aí se tornou um estudo de caso em virtude da pandemia, que atrapalhou o projeto, mas eu pretendo seguir adiante. A princípio, a escolha do meu tema, ela vem em decorrência a questionamentos levantados em relação ao envelhecimento, sendo uma abordagem fundamental até mesmo nos dias atuais, em virtude do atual cenário, que é resgatar o papel do idoso na sociedade. A gente viu que em tempos de pandemia houve muito preconceito com a pessoa idosa. Então, além disso, o tema ele vem conceituar o princípio de ressaltar o princípio da dignidade da pessoa humana previsto na Constituição, associando as demandas que existem na vida da pessoa idosa. As diretrizes propostas no trabalho, elas consistem, como eu disse, no estudo de caso, estudando os direitos específicos, subjetiva e subjetiva ou não, como na Constituição Federal de 88, ou como na Lei Orgânica do Estatuto do Idoso, que é uma lei direcionada, que é uma análise do aprofundamento das revoluções. Assim, a problemática do artigo está em torno das deficiências existentes na aplicabilidade da lei, a atuação nas políticas públicas, o atendimento na vertente da proteção dos idosos, como um alicerce constitucional, do princípio constitucional, que é a dignidade da pessoa humana. A metodologia que eu usei foi um método qualitativo, que é uma análise qualitativa e quantitativa, que teve o levantamento dos projetos aqui na cidade de Ceres, no interior de Goiás. E no artigo exposto, foi um compilado de biografias, o estudo aprofundado dos artigos que envolviam os idosos na Constituição Federal, o estudo do Estatuto do Idoso e ressaltar que, na atualidade, e até mesmo antes, ser velho, envelhecer, sempre foi associado como algo ruim, como algo pejorativo, como algo associado como algo que não serve mais. E, consequentemente, estudos do IBGE
em 2018, comprovaram que o envelhecimento populacional vem crescendo cada vez mais. O que, segundo o IBGE, nas pesquisas de 2018, o número de jovens em 2031 o número de idosos em 2031 ultrapassará o número de jovens. E no ano de 2055, as projeções mostram que o número de idosos será o dobro. Então, é uma realidade que a gente precisa pensar. Tem a subjetividade, tem implantado na lei a lei, mas e a aplicabilidade? Então, a gente precisa entender, primeiramente, o que a lei fala, o que está expresso, até onde essa aplicabilidade vai, até onde as políticas públicas alcançam, como elas alcançam, como a dignidade da pessoa humana é respeitada não como um princípio constitucional básico, mas numa coisa mais humanística. Nos tempos passados, a temática do idoso ela não era abordada com a devida importância. Então, não havia um olhar especial quanto ao assunto. Então, quando foi mencionada na primeira Constituição, não houve menção dos idosos, que é a primeira Constituição da Independência do Brasil. O idoso só foi mencionado na questão previdenciária somente na Constituição da República dos Estados Unidos, que é a Constituição de 1934. E até lá, até chegar à Constituição de 1900, a nossa atual Constituição de 1988, houve apenas questões previdenciárias, de trabalho, de questões mais igualitárias. A Constituição de 1988 veio para abarcar, para acolher, para igualizar a relação do idoso como indivíduo da sociedade, como pessoa, como cidadão. Por esse ângulo, vemos que o maior obstáculo enfrentado no reconhecimento do ancião é o auxílio, e é um auxílio humanizado. Então, diante disso, os resultados que eu obtive nesse trabalho, nessa pesquisa, nesse estudo, né? É como o preconceito social ainda está entrelaçado. Era para ser um assunto totalmente sem tabus, mas eles associam a pessoa idosa como algo incapaz. Eles tiram a autonomia da pessoa idosa. E o envelhecimento, ela já vem com uma série de dificuldades enfrentadas, que é a depressão, que é uma consequência de todo esse distanciamento social, essa perca de identidade. Então, a gente precisa ter uma nova percepção sobre dignidade humana, que é um valor intrínseco, totalmente individual, ter um olhar mais humanista, essa dignidade da pessoa humana, ter um olhar totalmente individual e único, porque nenhum ser humano é igual ao outro. As necessidades que o jovem tem não são as mesmas necessidades que o idoso tem ou que uma criança tem. E entender que não... eu cito, por exemplo, na pandemia, que eles teve várias frases de como assim, como o idoso é objeto de alvo do vírus, vamos manter distanciamento, o distanciamento só entre o idoso, entendeu? Por que o idoso vale menos? O idoso contribui para a sociedade, ele teve um papel na evolução. Por fim, os paradigmas sociais referentes à opressão da sociedade ao idoso devem ser desconstituídos para que haja uma conscientização de comportamentos que violem esses direitos fundamentais que protegem o idoso e possa ter
uma real efetividade, não só de projetos simples, mas projetos que acolhem mesmo, projetos que importem com o ser humano, não apenas para cumprir um princípio legislativo ou para cumprir preceitos que já estão na lei, mas enaltecer e não desvalorizar essa classe etária. E eu finalizo com a frase de Rubens Alves, que diz: quem é rico em sonhos não envelhece. Porém, pode ser até que morra, mas morrerá em pleno voo. Obrigada. Ok. A professora Nayara que fez a orientação, não é? Isso. Gostaria de acrescentar alguma coisa? Olá, boa noite. Boa noite. Agradecer pela participação, parabenizar a Irlane. Esse trabalho aqui é uma fração do que ela fez em termos de trabalho de TCC, né, de final de curso, e a pesquisa dela tem além do caráter do afeto, da proximidade com a questão do idoso, o fato de que a gente se debruçou sobre muitas políticas públicas em âmbito municipal, que eram políticas públicas voltadas para o amparo ao idoso na cidade de Ceres, né, que é a cidade onde a instituição está alocada, e que a gente, ao mapear essas políticas públicas, foi observando de que maneira elas traziam essa dimensão sobre a atenção ao idoso, a presença do idoso, as prerrogativas constitucionais que amparavam o idoso. E aí, assim, como um trabalho de TCC, ele tinha uma temporalidade, né? E eu acho que surgiram dessa temporalidade de realizar o trabalho, surgiram mais e mais indagações e perspectivas e possibilidades de análise e de discussão sobre mapear essas políticas públicas que envolvem o idoso no âmbito estadual, quem sabe, aqui em Goiás, e no âmbito nacional. Seria de muita valia para entender esse contexto do envelhecimento no Brasil. E dizer que eu estou muito feliz pela Irlane, é o primeiro trabalho dela, né, e é uma emoção muito grande, e dizer da satisfação de representar, assim, nós somos uma universidade ainda pequena, do interior de Goiás, e todo esse trabalho é muito bacana e muito significativo para ela, que tem esse perfil de pesquisadora, e que eu tenho certeza que vai ter um desenvolvimento muito significativo na trajetória acadêmica. Muito obrigada a todos vocês. Tá bem, muito obrigado, então, professora Nayala e a jovem Irlane, né, pela contribuição. É uma pena que a gente tenha pouco tempo, né, mas para falar um pouquinho sobre essas relações das políticas públicas e essa questão que eu acho crucial, quer dizer, fazer pesquisa qualitativa, né, que é uma grande dificuldade ainda, né, é uma dificuldade enorme fazer a pesquisa qualitativa, né, a pesquisa quantitativa é mais fácil, mas apreciar os dados, né, de uma forma objetiva ou associar, digamos, aos dados levantados certos juízos, digamos assim, de valor a partir de critérios científicos, né, é sempre um desafio, né? Então, E, eu assim, queria agradecer esse trabalho, né, e vamos ver depois as perguntas que vão ser feitas. Tá E bom. eu É só gostaria, dizer que o então, de trabalho está passar... no comitê de ética ainda. Só para dizer ainda que, como a gente não fez a parte qualitativa, porque o trabalho ainda passa pelo comitê de ética, a gente precisa de aprovação. Tá bom. Por isso que essa parte não passou. Obrigada. Tá bom. E eu gostaria de passar a palavra, então, ao Dr. Leonardo Godoy Drigo, né? Agradecer a sua presença, Dr. Leonardo. E o Dr. Leonardo vai falar sobre a iniciativa popular nas cidades, crítica da captura pelo direito público da possibilidade real de participação, né? Então, é um trabalho extremamente vinculado ao trabalho do professor Vinícius e permite, digamos assim, essa análise crítica, né, de dizer até que ponto a ideia de participação se torna eficaz e até que ponto a participação efetivamente contribui e de que forma ela contribui para a construção democrática, né? Então, vamos ouvir o professor Leonardo com muito prazer e antes de tudo, eu gostaria que se apresentasse, tá bom?
Boa noite a todas e todos. Eu agradeço a oportunidade dessa conversa aqui no 2º Congresso Internacional da Academia Paulista de Direito, a quem eu cumprimento na figura do Dr. Alfredo. Eu sou mestre em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo, onde também eu fiz bacharelado em Direito e em Filosofia, e sou assistente jurídico no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, e tenho desenvolvido um trabalho de pesquisa justamente voltado a essa questão da qualidade da democracia e do direito que nós temos. E eu acredito que essa minha perspectiva, ela passe por todas as falas que me precederam, tanto em relação à acessibilidade, quanto à democracia deliberativa, quanto à dignidade humana do idoso. Por quê? É a questão entre a diferença da dureza dos fatos, da dureza da realidade e do direito que por muitas vezes nos desampara, por muitas vezes se mostra insuficiente, e por mais que haja normas com qualidade em tese de democracia, nós nos encontramos desamparados muitas vezes. Então isso é muito sensível quando nós pensamos sobre a iniciativa popular no interesse das cidades, por exemplo, que é o tema que eu vou apresentar aqui. Os dois termos indicariam já uma grande qualidade democrática, não é? Quando você fala em cidade, você pensa na unidade sociocultural, sociopolítica, onde se desenvolvem as nossas relações de família, de trabalho, de amizade, onde eu tenho que ter acesso ao transporte público, acesso aos prédios públicos. Iniciativa popular, por outro lado, é uma forma de participação direta do povo no poder, pela qual o próprio povo propõe um tema para que seja objeto de normatização, seja pelo Poder Legislativo, seja pelo Executivo. Então, não são os representantes políticos que pensam no tema e fazem uma norma. É o próprio povo que pensa no tema e leva isso, então, para que os representantes normatizem. Se você olha as regras que tem sobre isso, tanto na Constituição quanto nas leis orgânicas dos municípios, parece realmente que o Brasil tem uma quantidade, uma qualidade democrática sensacionais. A Constituição garante, como o próprio doutor Atier já falou, a Constituição nos garante, o artigo 1º, um Estado democrático, parágrafo único, soberania popular. No artigo 29, inciso 13, os municípios têm a iniciativa popular, tanto no interesse das cidades como de bairros, condicionado a 5% do eleitorado, e diversas leis orgânicas dos municípios, de acordo com sua autonomia, fizeram regras específicas. Então, em São Paulo, por exemplo, você pode, por 5% do eleitorado, fazer emendas às leis orgânicas, propor leis ordinárias. No município de Fortaleza, 5% do eleitorado de um bairro pode vetar uma obra pública ou uma obra privada. Uma obra privada que atente contra o interesse público ou contra o meio ambiente. Então, veja, quando um jurista parte da norma para analisar a realidade, pode-se chegar à afirmação de que o Brasil ganhou muito em termos de qualidade e quantidade de democracia. Porém, vem a dureza da realidade. E aí eu propugno que nós utilizemos um outro aparato científico, uma outra chave de leitura do fenômeno jurídico, que é a filosofia crítica, que foi desenvolvida desde o século XIX, desde Karl Marx, desenvolvida por Evgeny Pachucanes, Louis Althusser, Bernard Edelman, para citar alguns, e que mostra para nós que a realidade social ela é moldada no capitalismo de acordo com algumas formas que vão propor limitações ao que nós podemos ou não podemos fazer, ainda que nós não percebamos. Uma das formas, por exemplo, é a mercadoria, que Marx já coloca desde o século XIX, onde todas as coisas são dotadas de valor para poderem ser comercializadas. Há uma equivalência geral de tudo, inclusive do trabalho humano, para que tudo seja transformado em mercadoria e possa ser comercializado. Isso na economia. O direito é uma forma do capital, porque pelo direito há sujeitos de direito que são formalmente iguais, que podem contratar e ter propriedade privada. Sem isso, o capital não funciona. E o Estado é uma forma do capital, é a forma política, uma instância apartada da sociedade civil que detém o monopólio da violência dita legítima e que representa, em tese, a vontade popular. A partir dessas três formas, identifica-se, então, na filosofia crítica, as funções que o direito público passa a exercer, que não são, normalmente, aquelas que nós atribuímos de eficácia de direitos fundamentais, de desenvolvimento da dignidade humana. Para essa filosofia crítica, o direito público chega mesmo a fazer uma captura da realidade social em formas específicas que são interessantes à reprodução do capitalismo. Então, vejam como isso funciona. No município de Fortaleza, se 4,9% do eleitorado de um bairro quiser fazer uma iniciativa para veto de obra
privada, eles não podem, porque é 5% o mínimo exigido. Então, a partir do momento que você não segue a forma estipulada pelo direito, essa participação popular do povo soberano é ilegítima, é antijurídica e desafia, inclusive, a possibilidade de intervenção da violência estatal. Aqui em São Paulo, se 4,9% dos eleitores da cidade inteira quiserem fazer o veto a uma obra pública que atinge o meio ambiente, não pode. Por quê? Porque não chega a 5% e porque a matéria não é prevista em São Paulo como possível. Então vejam que a partir dessa perspectiva, nós não podemos mais fazer um discurso de que o direito, porque tem normas que viabilizem, aumenta a democracia. Ao contrário, partindo da realidade social, nós vemos que o direito serve, primeiro, de barreira formal e material para uma participação popular livre. Né? Se você não apresenta a forma que o direito exige, se você não versa sobre as matérias que o direito permite, não há participação do povo soberano que seja considerada legítima. Mesmo que você se utilize dos instrumentos previstos no direito, porque esse instrumento não vai ser juridicamente aceito. E o Estado pode entrar com o monopólio da violência para coibir essas participações. Então, associações de bairro, como para acessibilidade, conselhos, se você não segue forma e matéria jurídica, nada disso é válido. Então, a soberania popular, no fim das contas, pelo direito público, ela acaba sendo esvaziada quando há essa quantidade de regras que, para nós, no primeiro momento, parece que são abrangentes e ampliativas da qualidade da democracia. A minha observação era mais nesse sentido, para que nós prestemos atenção no discurso jurídico que é feito, quando nós hoje verificamos que o Brasil tem saído um pouco da linha da democracia, daquilo que nós entendemos por dignidade humana, para ver se o próprio direito que nós apoiamos não nos limita, né? E que democracia nós queremos. No fim das contas, é afirmar, a democracia é feita pela participação do povo, e não pelo direito. Eu agradeço muito, essa é a minha fala. Doutor Leonardo, muito interessante, né? Mas eu perguntaria, sim, para a gente já começar a estabelecer um diálogo, e eu gostaria de ouvir muito o professor Vinícius a respeito da sua exposição também. Eu perguntaria, mas as normas prevêem participação, quer dizer, existe uma adequação normativa, digamos assim, de validade normativa àquilo que prevê a Constituição em termos do princípio democrático, né? Se esse tipo de participação, na verdade, é uma armadilha, digamos assim, do Estado para negar acesso a direitos, né? Quer dizer, qual seria a alternativa? Como é que nós poderíamos superar, segundo essa concepção crítica, né? Como é que nós poderíamos superar esse obstáculo da participação, né? Essa armadilha da participação? Bom, primeiro, em termos jurídicos, acredito que brigar por uma nova espécie de interpretação jurídica seja eficiente. Ao invés de nós aceitarmos a imposição formal e material, principalmente nas formas de participação popular, uma hermenêutica saudável que levasse à participação se pautaria pela existência da soberania popular, de acordo com o artigo 1º, parágrafo 1º da Constituição. Então, se 4,9% da população de São Paulo quer propor uma iniciativa popular, ao invés de nos atermos à interpretação de que não é vedado, nós poderíamos propor uma interpretação que falasse, bom, vamos conhecer do pedido, porque, afinal de contas, é uma parcela legítima, uma parcela eficaz. Isso eu digo também em relação, por exemplo, à União, quando não há previsão de emendas constitucionais por iniciativa popular. O que acontece se 5% da população do Brasil apresentar um projeto de emenda à Constituição para o Congresso Nacional? Não pode ser conhecido porque não tem previsão expressa na Constituição, ou deve ser conhecido porque é a soberania popular? Então, acredito que a hermenêutica jurídica que se faz hoje em dia, que prima pela forma, que prima pela matéria expressa na Constituição, ou nas leis orgânicas, ou nas leis ordinárias, ela deve ser revista para dar eficácia à realidade da participação popular. E, em segunda instância, é legitimar os movimentos de participação que surgem do seio da própria sociedade, os movimentos sociais, as associações, as organizações espontâneas que têm esse tipo de requisições ao poder público e que muitas vezes são simplesmente coibidas pelo poder policial sem nenhuma outra consequência jurídica que aquela manifestação espontânea tenha. Então, muitas vezes o Estado dá mais atenção
à repressão, e nós, enquanto juristas, tendemos a legitimar essa repressão pela antijuridicidade da manifestação, do que elas são levadas em consideração enquanto manifestação do povo soberano. Então, acredito que uma mudança na hermenêutica dentro do sistema jurídico seja interessante, e no âmbito social, uma difusão maior do pensamento do que são movimentos sociais, para que serve uma organização social, e de realmente por que aquelas pessoas estão ali, enquanto povo soberano, fazendo determinadas requisições ao poder público, e não simplesmente apoiar uma repressão indevida, ou uma repressão, ainda que devida, extremamente violenta, como o papel do Estado a priori. Professor Vinícius, por favor. Doutor Alfredo e Leonardo, professor Leonardo, aliás, parabéns pela exposição, brilhante exposição, Leonardo. Eu acho que o doutor Alfredo comentou, né, agora há pouco, sobre a nossa saudade. A gente tem uma saudade de plebiscito, né? É um instrumento tão importante e pouco utilizado. Então, eu também acho que é muito estranho, né? É muito estranho uma vontade popular ser barrada por um aparato normativo que deveria servi-la, né? Servir a sociedade. Concordo que é um pouco arbitrária essa exclusão da emenda constitucional na lei que regula a iniciativa popular, né? No âmbito nacional, né? No âmbito federal. E eu realmente não entendo o porquê desse temor todo, uma vez que é só o impulso inicial, né, do processo legislativo, até onde eu sei. Eu não sou constitucionalista. Por que esse temor todo? Por que o temor de uma Câmara municipal ou de uma Assembleia Legislativa se é apenas uma propositura? E eu fico pensando também, doutor Alfredo, Leonardo e demais colegas, que essa espécie de resistência à manifestação popular aqui no país acaba sendo substituída, muitas vezes, por uma busca pelo Poder Judiciário, com o deslocamento do problema para o Poder Judiciário, que apesar, né, de resolver muitos dos problemas aqui, não seria, penso eu, o foro mais adequado para determinados debates. No caso da saúde, isso é muito emblemático, né? Muitas questões poderiam ser discutidas no âmbito dos conselhos e acabam indo parar no Poder Judiciário, que, por vezes, não tem todas as informações necessárias, e eu diria até a legitimidade, competência, né, necessárias para poder fazer alocação de recursos, para poder fazer cálculo custo-benefício e por aí vai. O foro mais adequado seria os parlamentos, né? Seriam as casas legislativas. Então, por que não a gente tentar desenvolver um pouco mais, né, esse diálogo da sociedade com as casas legislativas? Eu penso por aí, acho que a gente precisa evoluir bastante nesse ponto. É maravilhoso, né? A gente encontrar juristas a favor do princípio da democracia e do princípio democrático, né? Em geral, nós temos os juristas contra-majoritários, né? Que não gostam muito da democracia. Eles acham que a função do direito é impedir a participação e a expressão popular, não é? O direito é um adversário, segundo essa concepção deles, da democracia, né? Mas, sabe, eu queria ouvir um pouquinho o Sérgio, o Nardini, o próprio Jackson a respeito desses temas que afetam claramente a experiência deles. Mas, antes disso, eu queria fazer uma pergunta à professora Nayala e à própria Irlane, né? Porque nós estamos muito aqui centrados no estado de São Paulo, em regiões industrializadas e desenvolvidas, né? Na parte de serviços, né? Campinas. E eu queria ouvir um pouquinho a realidade de Goiás, né? Outro dia eu dei uma palestra para uma faculdade em Goiás, muito interessante, gostei muito de ter dado essa palestra para Goiás, né? E eu queria um pouquinho ouvir a visão que tem a Nayala e a Irlane a propósito dessa questão da participação, né? Porque isso tem muito a ver com o trabalho que vocês desenvolveram. O estado de Goiás, né? Eu estou aqui em Goiânia, a Irlane está em Ceres.
Rubiataba, né? São cidades do interior, 200 quilômetros aqui de Goiânia. E, assim, Goiás vive uma experiência, a experiência do desenvolvimento. Por exemplo, a região de Ceres e de Rubiataba, elas são características pelo desenvolvimento da cana, tem toda uma ligação com o processo de produção de etanol e de derivados da cana. Aqui em Goiânia, a gente tem a questão da capital e de todo o processo de desenvolvimento de uma capital. E aí, assim, Que o pessoal chama como a de gente está desenvolvimento, né, Nayala? O que a gente tem trabalhado com a ideia do desenvolvimento? A gente tem amplamente discutido o processo de industrialização dessas áreas mais do interior, e aqui na capital a gente tem a questão do aumento das condições de urbanização, de acesso aos espaços urbanizados, tem dado melhorias de condições, a cidade vive um boom do crescimento imobiliário, crescimento relacionado à questão de melhorias e de condições. A cidade está passando por várias questões de melhoria da mobilidade urbana, dentro desses aspectos. Se for considerar a questão como é que eu posso dizer? Deixa eu ver. De acesso à educação, acesso à saúde, acesso a outras questões que são impactadas diretamente pelo desenvolvimento econômico, a gente ainda está dentro do que acontece na maioria das cidades brasileiras, né? Ainda tem algumas carências, tem algumas dificuldades, principalmente no setor educacional e setor E como é que é a questão da médico. participação popular, né? Quer dizer, como é que ela se exerce em cidades assim? Aqui em Goiânia, a gente tem uma participação, a gente tem uma visão, poderia ser uma visão equivocada minha, mas há uma tentativa de trazer, por exemplo, questões relativas à participação popular, como voto no plano diretor, melhoria do plano diretor, são esses acessos. Mas ainda é uma cidade muito tradicional em alguns aspectos, de outras ordens. No interior, a gente tem uma outra possibilidade, né? Como a gente tem um núcleo menor, núcleo político menor, a participação popular se dá de uma maneira mais efetiva. Tanto que os projetos que nós analisamos, eles estão vinculados às prefeituras, mas eles são basicamente gerenciados por iniciativa popular. Ou seja, são desmembramentos das secretarias que dão amparo para os projetos, mas, como é que eu posso dizer? Mas é o caráter mais da participação e do incentivo das pessoas que não estão ligadas a esses espaços políticos que vão ajudar os idosos, que atuam, a doação. Então, a gente tem vários núcleos do que é esse gerenciamento dessas políticas públicas especificamente para a população idosa nos espaços que nós estudamos. Assim. Não sei se você atendeu a expectativa. Sérgio, você me propôs outro dia uma provocação, né, a respeito exatamente do remédio que você toma. Você mandou um artigo para eu ler e você tinha uma provocação ali para esse que tem a ver com esse debate, direito à saúde, né, e a questão da participação, né, a questão da maioria. Sérgio Nardini. Sim. Opa, tocou o alarme aqui, deixa eu desligar aqui, me perdoe, peraí. Então, em relação a esse medicamento, eu queria observar, né, sobre a necessidade da judicialização, né, da saúde no Brasil, justamente por conta das burocracias, dos altos custos, né, da lei de mercado que impera, por exemplo, e impacta na distribuição desse medicamento. Ok, é uma pesquisa que envolveu aí, né, mais de 15 anos, mas é incompreensível, doutor Alfredo. Só para você agora, eu vou ser bem claro e bem objetivo. O medicamento que eu tomo impactou, né, foi através de uma ação judicial, impactou financeiramente no meu plano de saúde no primeiro ano em 2,5 milhões.
Agora, a manutenção, que faz doses de manutenção, que eu vou ter que tomar para o resto da vida, né, comprovando a cada 6 meses de que eu não estou pior, né, que já é um constrangimento eu ter que ir na perícia médica. Um perito que, a experiência que eu tive a última vez, estava lá na sua cadeira usando uma ironia e uma falta de tato, e eu lá tendo que provar que estou respirando melhor. E do outro lado, os advogados do meu plano de saúde dizendo que eu sou velho demais para receber o medicamento que, a partir de agora, a cada 4 meses, o custo é de R$370 mil a dose para o resto da vida. Então, veja bem, eu, de um lado, tentando provar que eu estou respirando melhor, né? E os advogados do meu plano de saúde, do outro lado, tentando convencer o juiz, né, vamos colocar assim, de que não existe um resultado, sabe, parece que é assim, relação custo-benefício. Né? Eu até estou colocando a minha fala com uma certa emoção, porque, puxa vida, é a minha vida. Eu tenho 53 anos de idade. Então, quer dizer, a minha vida vale mais do que... Aliás, a minha vida vale menos do que um adolescente que reivindica esse medicamento com o mesmo objetivo, né, que é poder viver um pouco mais com qualidade de vida. E aí eu tenho que escutar argumentos do tipo, mas a literatura científica não apresenta resultados suficientes que sustentam o seu tratamento com 53 anos de idade. Puxa vida, eu sou o paciente mais velho do Brasil. Entendeu? É claro que a literatura científica não tem tanta informação em relação a isso. Se os senhores pesquisarem, vocês vão encontrar na literatura científica 90% é referente a criança e adolescente. Entendeu? Então, assim, eu estou fazendo essa colocação, já que o senhor me provocou, e é perigoso me provocar, né? O senhor sabe. Então, para quê? Só abrir um parênteses. Esse remédio, são 3 tipos de AME. Tipo 1, que é a mais severa, tipo 2, que é a minha, e a tipo 3, que é mais suave, né? Vamos dizer assim, os efeitos. E o SUS incorporou esse medicamento apenas para o tipo 1. E ainda com critérios absurdos. Porque eu participo de vários grupos do WhatsApp, onde as mães comemoram, por exemplo, outro dia uma mãe fez um vídeo comemorando porque ela amarrou uma bexiga, um balão, no dedo do pé do menino. E pela primeira vez ele mexeu o dedo do pé e conseguiu balançar o balão. Ele tem a tipo 1, tá, que é mais severa. E aí essa mesma mãe reclamou porque o filho dela não se enquadrou no critério que o SUS estabelece para poder ter direito ao uso desse medicamento. Ele escapou, ele saiu do critério. Que são critérios... Interessante isso. Como é que o professor Vinícius vê isso, professor? Dentro dessa perspectiva dos conselhos e da judicialização. Doutor Alfredo e Sérgio, na verdade, eu fico emocionado ouvindo essas histórias, porque elas se repetem. E, no fundo, a gente enfrenta sempre aquele grande dilema
entre a necessidade de atender uma coletividade e essas situações excepcionalíssimas que merecem a devida atenção, ainda que isso venha a gerar uma, uma despesa extraordinária, enfim. E aí eu acho assim, o Sérgio sabe melhor do que eu, porque ele vive isso. Quando eu falei aqui dos problemas desaguarem no Poder Judiciário e nem sempre o Poder Judiciário estar com todas as informações necessárias para tomar as medidas, né, de caráter coletivo e de gestão da saúde, porque isso não é papel dele, eu não estou, evidentemente, tirando a importância da judicialização, até porque na história do SUS, muitos dos procedimentos, medicamentos e dos avanços se devem à judicialização. O Poder Judiciário aqui no Brasil ajudou a construir o SUS ao longo desses mais de 30 anos. Então, eu penso que essa é uma via importantíssima e que, não, na verdade, não pode deixar de existir, né? Essa é uma ferramenta poderosíssima, né? O direito de ação é uma ferramenta poderosíssima, né? O Jackson estava dizendo aqui, né? Começou, quer dizer, a questão da acessibilidade passou por onde? Passou pelo judiciário, né, no caso dele, e encontrou outras pessoas. Então, essa luta pelo direito ajuda na própria construção dele. Eu acho que esse é um processo que não pode ser deixado de lado de forma alguma, né? E, então, acho que as situações excepcionais devem ser tratadas também excepcionalmente. Eu acho que esse é o princípio máximo, a gente não pode abrir mão dele de jeito nenhum, né? Custe o que custar, a gente dá um jeito, se vira. Não dá para fazer cálculo de custo-benefício com vidas, né? É interessante, né? Todo mundo fala do direito à vida, né? Ah, mas o direito à vida é a vida das outras pessoas. O direito à vida é a vida de todo mundo, né? Não tem como. Uma vida não vale mais do que outra, né? Então, eu acho que o Poder Judiciário tem esse papel de realmente tratar as situações excepcionais da maneira como... É a famosa régua de Lesbos, né, doutor Alfredo? É a régua de Lesbos. Esse é o papel do Judiciário, né? E fico feliz que o Sérgio esteja sendo atendido e que a coisa esteja evoluindo e que isso sirva de precedente para casos semelhantes. Eu posso só completar com uma frase, doutor? Só uma frase. Pode, claro. O grande dilema é exatamente esse, que inclusive corre aí nos tribunais. É o benefício coletivo e o benefício individual. E aí, diante disso, eu fico numa situação que, às vezes, doutor Alfredo, eu penso assim, puxa vida, eu precisei entrar com uma ação na justiça para ter direito, né, desse medicamento, no meu caso, não contra o Estado, mas contra o plano de saúde. Será que eu estou prejudicando alguém com isso? Pensando dessa forma, né, o bem coletivo, você tira, né, e pior ainda para aqueles que processaram o Estado, né? Pior ainda, porque acaba tirando, então, o recurso de um direcionamento que poderia salvar milhares de pessoas de uma outra doença para salvar uma. Olha que dilema. Se for colocado nesses termos, evidentemente cria, digamos assim, um problema sério de consciência, né? Mas eu acho que os termos não são esses, né, Sérgio? Porque isso é uma apresentação do problema que não é correta, porque, na verdade, a necessidade de uma pessoa é uma necessidade coletiva, né? Porque, veja, isso que é o princípio da democracia, né? A democracia é de todos, não significa que uma parcela tenha uma necessidade que se contrapõe à de uma pessoa, né? E a alocação dos recursos no orçamento público, e aí que está essa questão da participação que o Leonardo e o professor Vinícius referiram, né? E a questão também da dignidade no trabalho da Irlane, orientado pela Nayala, aí que está a questão fundamental, quer dizer, a participação
envolve a construção de de políticas públicas e de utilização orçamentária, né, dos recursos públicos, que atenda a esses interesses que são interesses fundamentais, né? Porque, veja, como é possível, por exemplo, qual foi o gasto, vou dar um exemplo, né? Quer dizer, qual foi o gasto que o Estado de São Paulo, por exemplo, teve de fazer simplesmente para aumentar a velocidade das marginais? Né? Aumentar o número de policiamentos, comprar mais equipamentos de radar e assim por diante, quando, na verdade, a norma que restringia a velocidade nas marginais era uma norma mais benéfica para a saúde, para a vida, e, por outro lado, era uma norma que gerava menos despesas, né? Quer dizer, o acidente, né? A morte das pessoas, o ferimento, assim por diante, geram muitas despesas para o Estado. Então, esses recursos que foram poupados, tendo em vista uma norma preventiva que beneficia todas as pessoas, eles podem e devem ser utilizados dessa forma, né? Quer dizer, em benefício de todos, que significa em benefício de algumas pessoas. Você vê o caso do Jackson, por exemplo, que é muito importante. Ele achava que estava sozinho, mas ele descobriu em pouco tempo que havia muitas pessoas que estavam na sua situação, e muitas que, inclusive, abriram mão do direito, né? Quer dizer, abriram mão desse mecanismo para o exercício do direito. Então, a gente sempre vai, se os dilemas forem impostos dessa forma, então a gente sempre vai ficar com uma consciência porque estamos recebendo um benefício que é um benefício legítimo, né? E, bom, mas eu queria ouvir um pouquinho o Leonardo, porque o trabalho do Leonardo também foi excelente, né? Eu esqueci de elogiar o trabalho da Irlane e de convidá-los também a vir participar da academia, né? O último curso da Academia de Direitos Humanos, eu encontrei muitas pessoas interessantes que, inclusive, vieram a se inscrever no nosso congresso, e muitas pessoas que vieram a participar da academia. Eu gostaria dessa participação, né? Uma academia que se chama Paulista, mas, na verdade, é uma academia brasileira, porque, desde o início, havia essa preocupação lá dos pais e mães fundadores da academia há muitos anos, havia essa preocupação de fazer essa conexão com o Brasil, né? E então eu queria convidá-los a participarem mais da academia, e gostaria da participação da Irlane, gostaria da participação da Nayala e do Leonardo também. Já fiz ao professor Vinícius, né? Leonardo, você. Suas últimas palavras a partir dessa perspectiva crítica. Você sabe que eu gosto da perspectiva crítica, sou muito crítico também do pensamento do Althusser, e Pachucanes e Edelman, que você referiu aí, no sentido tradicional das críticas que foram feitas a eles, né, que são as críticas eles são adversários da subjetivação, né? Eles são os intérpretes, digamos assim, do marxismo, mais voltado à questão das estruturas, né? Mas, de qualquer forma, a contribuição deles crítica é muito interessante, são autores muito inteligentes, né, muito assim, perspicazes nas interpretações, né? O Althusser, quando interpreta Rousseau, quando interpreta Montesquieu, também é muito interessante. Mas, de qualquer forma, isso é uma questão assim, mais geral de filosofia, que a gente vai discutir, né, como filósofos que somos, mas, do ponto de vista prático, né, como é que você vê essas questões aí, Leonardo? Doutor, eu gostaria de agradecer o convite, né? E quanto a resgatar a fala do Sérgio, eu compartilho completamente com essas observações que ele fez, e essas dificuldades que ele narrou para nós mostram como o direito é capturado hoje em dia por uma lógica que não é a do ser humano, que não é a da dignidade, que não é a da democracia. Porque se fosse, não haveria necessidade sequer de acesso ao Poder Judiciário para garantir um direito à vida digna de alguém. Essa situação que nós chegamos hoje de normalizar certas coisas que acontecem no nosso direito é porque nós também estamos inseridos nessa lógica e compartilhamos com ela, de certa forma, sem perceber. Então, o discurso que nós, juristas, acabamos proferindo sobre o direito acaba maquiando a realidade perversa que tem no dinheiro o motor da sociedade, não no ser humano, e não na dignidade, e não na vida. Então, se nós não prestarmos atenção para aquilo que nós estamos falando, para aquilo que nós estamos legitimando, nós, juristas, também corremos o risco de banalizar os fundamentos que nós acreditamos que sejam os do direito.
Eu acredito que é possível, por meio de uma mudança de perspectiva, uma mudança de hermenêutica e principalmente de postura democrática, que nós tenhamos um direito mais voltado à vida, mais voltado ao ser humano e à dignidade do ser humano, e não pautado pelas formas jurídicas, pela materialidade jurídica estrita, que você não seja obrigado ao judiciário porque você precisa de um remédio para viver, que você não seja obrigado a aguentar a polícia atrás de você porque você pleiteou alguma coisa que é do interesse popular. Então, a minha fala, e resgatando as falas que vieram antes de mim, é nesse sentido. Eu agradeço muito a participação nesse congresso, a possibilidade de conversar com todos aqui, e finalizo justamente com democracia se faz pelo povo e não pelo direito. Muito obrigado. Muito bom, parabéns. Bom, as últimas palavras, eu abro aqui a possibilidade aqui, mais 2 minutinhos, 3 minutinhos, para que cada um fale aí também as últimas palavras, seguindo o doutor Leonardo aí, tá? Leonardo, estou esperando você na academia, tá bom? Lá no tribunal também. Irlane, Nayala, Sérgio, o Jackson e o professor Vinícius. As últimas considerações de hoje. Eu queria pedir desculpa porque a Nayala saiu, a conexão dela caiu. Eu só queria completar também a fala do Sérgio, questão de falar que é uma grande hipocrisia a Constituição é alicerçada na vida, no entanto, ela estipula, limita o Estado a quem dá esse direito, entendeu? Quando você nega um direito, quando você nega algo que está sujeito à vivência mesmo digna da pessoa, você passa a ser contraditória totalmente ao que você prega. Vira uma utopia que gera apenas está apenas em lei, é apenas expressamente em lei. Como o Dr. Leonardo disse, é algo que deve ser completamente modificado, usado uma hermenêutica diferente, a ponto de ver mudanças, entendeu? Nessa vertente aí. Muito bem, ótimo. Vinícius? Doutor Alfredo, eu gostaria mais uma vez de agradecer, parabenizar a academia. Como eu disse no começo, um evento super qualificado, grandioso e bem organizado. Então, nós ficamos muito honrados, né, de participar, de ter um trabalho aprovado. E, com certeza, gostaria, né, de fazer parte de outros eventos. Estarei atento aí à programação e agradeço mais uma vez o convite. Uma boa noite a todos. Querido Sérgio. O microfone. Bom, eu quero agradecer de coração o convite, muito obrigado mesmo. Foi um prazer estar aqui com vocês, prazer em conhecê-los. Doutor Alfredo, obrigado de coração. Só para finalizar, ressaltar a importância da parceria entre a sociedade e os 3 poderes, e principalmente o poder judiciário. Aqui em Amparo, quando eu viabilizei e eu implantei o Conselho Municipal, era bem maior. Olha a importância da parceria, porque a partir daí a prefeitura pôde, inclusive, desenvolver política pública baseada nessa informação que nós fornecemos para a prefeitura na época. Obrigado, gente. Parabéns, Sérgio. Parabéns, Jackson, né? Parabéns pelo que vocês estão fazendo, pelo trabalho que vocês estão tendo assim para ajudar os demais, né, os outros, né, e sobretudo pelas conquistas que tiveram, né, e por essa experiência que compartilharam conosco, que nós agradecemos muito, né. E parabéns a Irlane pelo trabalho, a sua professora. O convite a participar da academia está aqui à disposição. Leonardo, igualmente, parabéns pelo seu trabalho, professor Vinícius também, né? E
lamentavelmente tenho que encerrar a sessão, mas nós fomos bem longe, né? Nós tínhamos antes marcada uma homenagem ao professor Celso Laffer. Nesse congresso desse ano, só justificando uma coisa, eu estou tendo que me desdobrar um bocado, né? Para participar de todas as sessões e coordenar todas as sessões. No congresso do ano passado, né, do primeiro congresso internacional, eu tive mais a participação dos membros da academia, que são sempre muito participativos, né, os acadêmicos, as acadêmicas, né, mas claro que esses meios, né, são digitais, são assim um pouco um empecilho, né, a participação das pessoas que têm mais idade, né, e a academia, como é muito antiga, tem esse obstáculo, né. Temos aí juristas extremamente importantes na configuração do direito brasileiro e internacional na academia, né? E, lamentavelmente, então, há esse entrave, mas eu estou aqui me desdobrando e eu quero agradecer muito a todos, né, o apoio e a participação, a presença, né, a todos e todas, e convidá-los, então, para a sessão de amanhã, que nós vamos começar às 9 horas. Vamos ter temas extremamente interessantes, nós vamos discutir o jornalismo e a cidade, o jornalismo e as relações internacionais. Nós vamos conhecer o projeto do qual eu falei hoje cedo com o professor Nabil Bonduki, do qual nós dois participamos, junto com muitas outras pessoas, muitos outros especialistas, membros de movimentos populares, que tem a ver com a propositura de uma agenda mínima para todos os candidatos aqui de São Paulo, que nós fizemos, quer dizer, uma força da sociedade civil para pressionar a adesão de todos os candidatos a determinadas estruturas para as políticas públicas, que, portanto, tem a ver com a questão da participação, e, no meu caso específico, foi exatamente o tema da participação, e eu vou falar um pouquinho sobre isso também nesse encontro, junto com outras pessoas que participaram disso, participaram da área de educação, Nabil participou da área de planejamento urbano, e também o coordenador da Conferência São Paulo Sul vai falar conosco sobre a compilação de todas as propostas que nós construímos juntos, né, durante aí, desde setembro do ano passado até agora, recentemente, nós fizemos a última reunião, que está, inclusive, à disposição. Depois eu vou passar o link para todos. E vamos ter também outras apresentações de pesquisadores e pesquisadoras muito interessantes, né, e vamos proporcionar esse debate que foi tão rico, essa possibilidade, que eu agradeço muito ter podido conversar com vocês, né, com vocês todos, aí, o Jackson, Leonardo, o Sérgio, Irlene, Vinícius, Nayara, tá bom? Olha, peço ao Diego, então, que encerre aí, ele fez a gravação e depois ele vai passar o link da gravação, que depois nós vamos disponibilizar, como eu tenho já disponibilizado no canal YouTube da Academia, as várias conferências, as várias sessões, e depois todas elas vão aparecer no site da Academia, tá bom? Então, uma boa noite, um bom descanso a todos, muito obrigado. Estou muito feliz com toda essa participação, com o sucesso do evento, né? Não apenas no número de pessoas que se inscreveram, número de pessoas que estão acompanhando, mas, sobretudo, na qualidade de todos e todas, tá bom? Boa noite, então. Diego, é com você aí o poder de cessar a nossa sessão.